Eu só me ofendo se eu não me conhecer. Quando uma pessoa irritada me ataca, ela está me lançando o seguinte desafio: a quem pertence a sua paz? Quando eu me irrito, eu estou dizendo à pessoa: pertencia a você, e você decidiu que eu a perdesse. Só posso me ofender numa condição estratégica: é concordar com a ofensa. Só posso me ofender se a pessoa ao dizer aquilo tocou num ponto que me dói e que eu não aceito. E aí o problema não é da pessoa, ele é meu. Os budistas lembram que quando eu atiro uma ofensa em alguém, é uma brasa viva que pode queimar ou não a pessoa, mas em 100% dos casos queima a mão de quem atira. A ofensa nunca é uma ofensa para mim, é sempre uma ofensa minha. Os fatos aleatórios não podem ser controlados. E acima de tudo, porque não apenas o mundo, mas eu também erramos. E erramos bastante. Sabedoria é aquilo que sucede às pessoas depois que elas erram sistematicamente. Depois de errar muito, nós atingimos a sabedoria. Às vezes pode ser uma sabedoria cínica, que é o caso do rei da soja, Olacir Moraes, que acompanhada de uma modelo de 18 anos, ele com 70, foi questionado por uma pessoa que ele disse: o senhor não entende que ela está com o senhor por interesse? E ele tinha uma sabedoria cínica: eu sou milionário. Uma de 70 anos também estaria por interesse, eu prefiro de 18. É uma sabedoria cínica, mas é uma sabedoria. É uma pessoa que sabe o que quer e quanto quer pagar por aquilo que quer. É a junção de duas necessidades. Um em busca de algumas coisas, outra em busca do CPF. Mas é uma junção de duas necessidades. O erro é fundamental. O erro é uma das coisas mais fundamentais em todos os casos. Nós dizíamos em tradicional interpretação de textos jurídicos, como o Código de Justiniano, e a partir principalmente da emersão de novas traduções, que no contraditório está o começo da justiça. O contraditório é o início da justiça, porque o contraditório é quando, provavelmente, um lado acusa o outro de erro, ou de visão equivocada. O contraditório é fundamental e o erro é fundamental, porque ele que me define como pessoa. O erro é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. É com o erro que eu chego à possibilidade de um acerto maior. E quando eu volto àquela palavra do Gênesis, errar é humano, eu vou dar um exemplo que meu colega Cortella dá num texto, quando ele nos lembra que nós andamos desde 1 ano de vida, provavelmente, e que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar, e eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central. Para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos, e um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho, porque não há nada pior que uma pessoa inútil. E por trabalho eu entendo qualquer trabalho, inclusive voluntariado social. Não há nada pior que uma pessoa que não tem nada para fazer. Trabalho define meu limite da ética, trabalho define negociação, trabalho define uma carreira que me estabelece. E como eu já disse uma vez, é a frase de um colega meu da Unicamp, quando eu reclamei do excesso de coisas na chefia do departamento, ele me disse: Leandro, todo mundo enche o saco. Família enche o saco. Vizinhos enche o saco. Reunião de condomínio é um monumento à encheção de saco. Patrão enche o saco e paga. Patrão é bom. Isso mudou minha vida. Eu pensei que a maior parte das pessoas enche meu saco e tira dinheiro da minha carteira. E o patrão é o único que enche e coloca. Patrão é o melhor enchedor de saco de todos. Por quê? Estabelecer uma carreira é negociar permanentemente. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que negociar. Essa negociação vai desde a temperatura do ar-condicionado, dividindo homens e mulheres em 2 grupos inconciliáveis, até ruídos, sons, maneira de comer,
capacidade de se comportar numa reunião, negociação. E eu só consigo negociar quando meu narciso está mais ou menos equilibrado. Negociação é uma arte. E as pessoas sentem o impulso de dar opinião permanentemente. Nesta era de comunicação fácil, um conselho: não deem tão facilmente. Entendam isso como centrado na opinião. Vocês podem dar. Pertence a vocês. É livre, mas queiram saber se a outra pessoa quer receber ou se é algo significativo. Negociação é fundamental e negociação é uma arte, e as pessoas que negociam melhor são mais felizes e mais eficazes no trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Ainda que nós tenhamos ladrões tradicionais de famílias muito bem constituídas, o valor é constituído pela primeira noção de certo e errado dado pelos pais na infância. E aqui vem um problema nosso. Em função de nós não queremos traumatizar filhos, nós estamos com dificuldade de deixar claro valores e sanções sobre estes valores. Hoje é inaceitável violência física e até prevista como um delito. Porém, há coisas muito mais fortes que eu posso fazer com um filho do que bater nele. É tirar a senha do Wi-Fi, por exemplo. Isso é de uma violência enorme. Trocar a senha e não dá-la. Isto, ele vai preferir um tapa. Dá para negociar um tapa? Há coisas que eu posso fazer para que, como diz Aristóteles, ninguém nasce com valores morais. Eles não são inatos, ao contrário do que acreditava Platão. Tem que ser ensinados. E como os pais não querem traumatizar, eles estão evitando educar. É preciso educar. É preciso educar, e educar é, do ponto de vista freudiano, estabelecer pequenos traumas superáveis. O que é um trauma superável? Meti o dedo na tomada, levei choque, eu aprendi. Eu fui educado que eu não devo meter o dedo na tomada. Cabe aos pais supervisionar a quantidade e a intensidade desses traumas, porque alguns são insuperáveis. Cuidar dos seus filhos, mas transmitir valores. Uma família constituída é aquela onde há atritos, mas é inadmissível, e eu acho isso o fim do mundo, que numa família, uma criança de 4 ou 6 anos decida coisas, decida férias, decida restaurante. Uma criança de 6 anos decidindo restaurante tem uma carreira política pela frente fabulosa, porque literalmente ele é centrado no seu mundo e não negocia. Um pai que protege o filho mimando está criando um imbecil. E um imbecil desagradável no futuro. O mimo é a pior de todas as ações que se pode fazer com uma criança. Porque eu estou destruindo o futuro dele. Quem ama, educa. Quem ama, estabelece limites. Quem ama, ensina as pessoas que elas não são únicas nem centralizadas. Que há outros no planeta. E nós somos um país que cada vez mais tem dificuldade em ver isso. A crise traz isso à tona de novo. Quais são meus limites? De novo, e sempre usando uma imagem renascentista, a perspectiva. Qual é o ponto que eu vejo mais profundamente? Na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo, a partir da guerra de Yom Kippur, 73, quando a OPEP disparou o preço do petróleo, na maior disparada que houve, toda, que foram os 2 choques da década de 70, o governo brasileiro, então liderado pelo nosso único presidente luterano, Ernesto Geisel, tinha diante de si a seguinte questão: paraliso todas as obras de infraestrutura, como o metrô de São Paulo e Rio, como Itaipu, como o projeto de Angra dos Reis. Ele decidiu que não, porque a crise passaria e aquilo seria necessário. Claro que tivemos um aumento de endividamento, mas a visão estratégica pode ser essa: aumentar o meu esforço, porque a crise passa e as pessoas não. A crise passa. E vai haver um momento que eu vou precisar olhar além da crise. Eu aprendi assim que eu entrei na USP, a pós-graduação, com a minha orientadora, uma coisa muito estarrecedora para mim, quando ela me contou que, como ela, militante de um grupo de extrema esquerda na década de 60, foi presa. O presídio de Tiradentes, foi torturado
E o torturador chegava todos os dias, queimava, dava uns tapas, dava uns choques, fazia aquelas perguntas. Quem matou Joana d'Arc, né? Quem tentou... Fazia as perguntas e ia embora. Era um hábito. E depois de 3 meses mudou o torturador. E ela disse que nunca sentiu tanto medo na vida dela. Porque ela não sabia o que o outro iria fazer. E eu concluí que até torturador cria zona de conforto. Até quem me machuca, se for da mesma maneira, cria zona de conforto. Até a infelicidade vicia as pessoas. Porque ser infeliz tira a minha responsabilidade da vida. São as pessoas que reclamam sem parar. E sentem uma profunda alegria nessa reclamação. A perspectiva muda por completo dependendo do ângulo que eu tiro a fotografia. A Torre de Pisa ou Taj Mahal, outro exemplo de cafonice insuperável. A Torre de Pisa ou Taj Mahal, pegar a cúpula do monumento do Shah Jahan, do imperador que fez o Taj Mahal, é um exemplo de como eu posso mudar as questões de tamanho a partir do ponto que eu as olho. Aqueles que desistem durante a crise decidiram que ela será permanente. E esta é uma decisão pessoal. Só que o fazem provavelmente por preguiça e covardia. Porque não querem um esforço. E vão dizer a vocês que não é preciso fazer muito, que aqui nada dá certo. Aqui tem coisas que deram muito certo. E aqui tem coisas que fracassaram. A perspectiva pode me trazer uma conclusão fundamental. Que se é impossível para o ser humano um estado permanente de felicidade, não nos pertence essa capacidade. A felicidade é feita de espasmos momentâneos e de um sentimento mais ou menos generalizado. Se eu acho que a minha vida vale ou não a pena. A perspectiva da felicidade é o que está à frente. E essa perspectiva depende exclusivamente de pessoas. Não depende de signo astrológico. Não depende de sangue. As pessoas dizem, eu tenho sangue italiano, então eu falo alto. Sangue, gente, tem A, B, AB e O, só. Que é a mostra como argumento racista é de imbecilidade brutal. O sangue humano é de 4 tipos, positivo e negativo, e ninguém tem sangue italiano, ou alemão, ou negro. Todo mundo tem sangue humano. Exclusivamente sangue humano. A perspectiva me dá a possibilidade de eu não atribuir a terceiros os resultados. Você engordou, é tireoide. Eu tenho tireoide. Toda a humanidade tem tireoide. Alguns extraem, mas toda a humanidade tem tireoide. A gente é de ossos pesados. Eu não sei, eu como uma alface engordei 4 quilos. Impossível fisicamente. Massa não pode se multiplicar espontaneamente. A teoria da geração espontânea foi derrubada há muito tempo. Só há uma maneira de engordar, colocando mais calorias do que eu gasto, só. Mas eu quero. O meu esporte é sumô. Eu quero isso, né? Esse é o meu destino. Não tem problema. Fujam do padrão. Fujam da ditadura da magreza. Mas tenham consciência que ser gordo, magro, atlético ou qualquer outra coisa é uma escolha. É uma escolha pessoal e diária. Me perguntaram no meu grupo de fanpage do Face qual era o segredo de ler tanto. E aí eu ensinei esse segredo que eu só revelo em tribunais. Porque eu acho que espalhar torna vulgar isso, né? Então revelo para um padrão alto como o de vocês. O segredo é o seguinte: você senta, abre o livro e lê. É um segredo muito especial que eu levei décadas para entender. Quando eu tenho que ler, eu sento, abro o livro e leio. Se eu não ler, o livro não se lê. E quanto eu vou conseguir ler? Quanto mais vezes eu abrir o livro, sentar e ler. Há momentos que eu estarei mais ligado ao texto e menos ligado.